Olá! Já parou para pensar no que acontece quando um remédio que pode mudar a vida de muita gente fica preso no meio do caminho, atrapalhado por preconceito, por um custo altíssimo e por leis que ninguém entende direito? Pois é exatamente esse o dilema da cannabis medicinal no Brasil que a gente vai desvendar hoje. Olha só que contraste. De um lado, a gente tem uma ferramenta terapêutica poderosa. A ciência mostra que ela funciona para casos de epilepsia, dor crônica, ansiedade. Mas, do outro lado, o que a gente vê? Um problema social, um estigma enorme, preços que são praticamente impossíveis para a maioria e uma confusão legal que não ajuda em nada. É nesse cabo de guerra que a gente vai mergulhar. E a primeira grande barreira, acredite, não é científica. Ela é social. Vamos entender agora como que o estigma, junto com a desinformação, acaba levantando um muro que deixa milhares de pacientes longe de um tratamento que poderia, literalmente, mudar a vida deles. E a palavra-chave aqui é preconceito. A discussão muitas vezes sai do campo da saúde e vira um debate moral, sabe? Baseado numa imagem distorcida que só consegue associar a planta ao uso recreativo. E com isso, o que acontece? Toda a ciência, todas as pesquisas e, principalmente, o alívio que esse remédio pode trazer, tudo isso acaba sendo ignorado. E essa situação fica ainda mais esquisita quando a gente compara. Pensa bem, a cannabis, mesmo com todo o potencial medicinal comprovado, é super demonizada. Enquanto isso, o álcool e o tabaco, que a gente sabe dos riscos, são totalmente aceitos pela sociedade. Fica aquela pulga atrás da orelha, né? Esse preconceito todo é baseado em ciência ou em outras coisas, tipo fatores históricos e culturais? Bom, mas com tantas barreiras assim, quem é que está na linha de frente lutando por esses pacientes? A resposta está no movimento incrível que veio de baixo, liderado pelas associações de pacientes. Elas se tornaram uma principal ponte entre a necessidade de um tratamento e o acesso a ele. E essa luta ela tem um rosto. Na maioria das vezes, o rosto de uma mãe. Mães de crianças com condições muito severas, como autismo ou epilepsias que não respondem a nenhum outro remédio. Elas viram na cannabis uma esperança, às vezes a única. Elas não acordaram um dia e decidiram ser ativistas. Foi a necessidade e o desespero de cuidar dos filhos que as transformou em verdadeiras leoas. E um exemplo que emociona é o da Associação Pepé, lá no Rio de Janeiro. Ela nasceu da luta de uma mãe, a advogada Margarete Brito, para conseguir tratamento para a filha dela, a Sofia. O que começou como uma busca pessoal, hoje virou uma organização que fornece óleo de cannabis de altíssima qualidade para milhares de outras famílias. A Pepé se tornou um pilar fundamental de acesso no país. E para entender por que essas associações são tão vitais, basta olhar os números. Um tratamento com remédio importado pode passar fácil dos R$ 3.000 por mês. É um valor fora da realidade para a imensa maioria dos brasileiros. Já o óleo da associação custa uma fração disso. Então, para muita gente, a escolha não é entre o remédio A ou B, é entre ter um tratamento ou simplesmente não tem. Ok, a gente já entendeu o drama humano, a luta das famílias, mas agora vamos mergulhar um pouquinho na ciência. Afinal, por que essa planta tem um efeito tão poderoso e tão amplo no nosso corpo? A resposta, surpreendentemente, está dentro de nós mesmos. Vamos conhecer o sistema endocannabinoide. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Endo quer dizer interno, ou seja, é um sistema que o nosso próprio corpo tem. Pensa nele como um grande maestro que regula funções essenciais como humor, dor, sono. Esse sistema tem receptores que são como fechaduras, e os compostos da cannabis, como o famoso CBD e o THC, funcionam como chaves que se encaixam perfeitamente nessas fechaduras, ajudando a regular o que estiver em desequilíbrio. E o mais impressionante é que essas fechaduras, esses receptores, não estão num lugar só. Eles estão espalhados pelo corpo inteiro. No cérebro, nos nervos, no estômago, no sistema imune, até nos ossos. E é justamente por isso, por essa presença em todo lugar, que a cannabis medicinal consegue atuar em uma variedade tão grande de problemas de saúde. E com base nessa ciência toda, já existem evidências muito, mas muito fortes para o tratamento de algumas condições específicas. As principais são a dor crônica, aquelas epilepsias que não melhoram com nada, os terríveis efeitos colaterais da quimioterapia e também os transtornos de ansiedade. São problemas que afetam milhões e milhões de pessoas. E a taxa de sucesso, olha, é de cair o queixo. Os dados mostram que cerca de 95% dos pacientes que fazem o tratamento relatam algum tipo de melhora. 95%.
É um número altíssimo, que pouquíssimos medicamentos convencionais conseguem alcançar. É muita coisa. Certo, se a ciência comprova, os pacientes melhoram. Qual é o problema, então? Por que o acesso ainda é tão difícil? Bom, é aqui que a gente entra no complicado e confuso labirinto das leis brasileiras. Vamos tentar deixar isso o mais claro possível. Hoje no Brasil a situação é mais ou menos assim. O uso pessoal não dá mais cadeia, mas ainda é considerado uma infração. Médicos e até dentistas já podem prescrever. Agora, o cultivo, mesmo que seja para um paciente para uso próprio, é ilegal, a não ser que a pessoa entre na justiça e consiga uma autorização especial, um habeas corpus. E a Anvisa? Ela regula os produtos que chegam na farmácia, mas não regula a planta em si, a matéria-prima. Confuso, né? O resultado dessa bagunça toda é o que os especialistas chamam de limbo jurídico. Na prática, significa que o acesso ao tratamento não é um direito garantido por uma lei clara. Ele depende de uma decisão de um juiz, caso a caso. Isso gera uma insegurança gigantesca, tanto para os pacientes quanto para as associações, que vivem com medo de, a qualquer momento, terem suas atividades interrompidas pela polícia. Então tá, o cenário é esse, complexo e cheio de desafios. A pergunta que fica é: qual é o caminho para sair desse impasse? O que precisa ser feito para o Brasil finalmente alinhar suas leis com a ciência e, principalmente, com a necessidade dos pacientes? Olha, os especialistas apontam um caminho com 5 passos que são fundamentais. Primeiro, combater a desinformação com informação de qualidade, com ciência. Segundo, treinar e capacitar mais médicos e profissionais de saúde. Terceiro, e esse é crucial, criar regras claras para o cultivo no Brasil. Isso faria os custos despencarem. Quarto, ampliar o acesso, seja pelo SUS ou fortalecendo as associações. E, por fim, investir mais em pesquisa, aqui, no nosso país. No fim das contas, a grande virada de chave é mudar a forma como a gente enxerga isso. Não é um problema a ser combatido, é uma conquista da medicina do século XXI. Tratar a cannabis medicinal com a seriedade e a base científica que ela merece é o único jeito de destravar todo o seu potencial. E a gente termina com essa reflexão. A ciência não para de avançar. As histórias de quem teve a vida transformada pelo tratamento são cada vez mais fortes e inegáveis. A grande questão que fica no ar é: será que as leis do Brasil vão conseguir evoluir na mesma velocidade para finalmente atender a essa demanda urgente por saúde e por qualidade de vida? Fica a pergunta. Obrigado pela companhia.